Talvez esse vídeo aqui vai trazer um choque para aqueles que pensam em que pessoas fazem o que querem, que tomam decisões, que uma parte é natural e de que a outra parte é demônio. Sabe essas confusões que as pessoas têm? Eu tenho recebido muitas mensagens nesse sentido, principalmente nas minhas ministrações, nos atendimentos, nas consultorias, das pessoas falarem, mas olha, não é ele, é o caráter dele. Ah, mas ela age assim porque não é o diabo, é ela. Ah, nem tudo é diabo, nem tudo é espiritual. E eu quero te falar que a nossa vida, ela é 100% espiritual. O que acontece aqui no físico, ela primeiro aconteceu no mundo espiritual. E aí aqui no físico se reflete o que está no espiritual. E eu vou te falar não só pelo meu testemunho, porque Satanás ele atua na tua psique, ele atua na tua alma e ele atua nas tuas emoções. E inclusive existe a doença da alma, a doença das emoções, né? E que você pode não estar possessa ou possesso. Até porque nós não temos, não se iluda, crente, não se iluda, santarrão ou santarrona, de que você tem um caráter bom, legal. Não tem. Olha, eu sou pastora. E o meu caráter, ele é trabalhado por Deus todos os dias. Porque se deixar eu roubo, se deixar eu mato, se deixar eu invejo. Então você que está assistindo esse vídeo, senta aí na tua poltrona e assista até o final, porque Deus quer falar com você. Então se inscreva nesse canal, ativa as notificações, que a pastora aqui quer falar contigo exatamente para você que não entende do mundo espiritual. E eu quero levar você a ter esse discernimento, para você entender como guerrear, como vencer, e aprender que você precisa conhecer o teu Abba Pai e conhecer o mundo espiritual. Eu vim de um evangelho onde eu via muito o tal do livre-arbítrio. Eu vim de um evangelho em que as pessoas diziam, mas é a decisão da pessoa. E quando eu entendi de fato, até porque eu estive possessa durante um período cativa, oprimida, e eu posso te falar que o quanto Satanás atua. O diabo, ele para tocar na sua vida, ele tem que ter a permissão de Deus. O inimigo para tocar nas suas coisas, basta você ter altares e legalidade. Ele só tem autoridade sobre você, a macumba, gente, a feitiçaria, porque eu vejo que muita gente tem medo, né, se preocupa muito, porque foi feito um feitiço, foi feito uma macumba, né, e eu vou te falar que nem tudo é macumba, realmente nem tudo é feitiço. O que acontece que Satanás atua na minha vida e na sua é quando há altares, portais abertos e legalidade. Eu vou dar aqui um exemplo. Se eu passo a maior parte do meu tempo falando palavrão na minha casa, xingando, isso é uma legalidade. Meus filhos vão ter imperatividade, vão estar conturbados. Aquela legalidade foi aberta na minha casa. Existe um portal aberto. Meus filhos vão repetir e vão ser tocados pelo próprio demônio, em que me induz, né, e que me leva a falar aquele palavrão. Vamos falar do caráter aqui? O nosso caráter, ele não é um caráter bom. Nós temos um caráter, né, um caráter que precisa ser trabalhado. Um caráter que Deus lapida. Observa só. Vamos lá para a história dos discípulos. Todos os 12 de Jesus. Vai ouvir a história. Eu mesmo, gente, sou da área da psicologia. O que eu mais fiz foi estudar a vida dos discípulos. Não só no campo emocional, mas no campo espiritual, no campo psicológico. Vamos dar um exemplo aqui do apóstolo Paulo, tá? Que foi um apóstolo. É lindo falar da história do apóstolo Paulo. Foi o homem que mais falou de casamento e sendo solteiro. Mas antes dele ser Paulo, ele tinha um outro nome. Por que que Jesus transformou? Por que que ele transformou? Ele transformou. Porque a identidade que Saulo tinha era de um matador, de um criminoso, de um bandido, perseguidor de pessoas que serviam a Jesus. Para ele poder caminhar com Jesus, Jesus fez o quê? Transformou. Certo? Vamos lá para aquela história daquela mulher, né, que estava lá com o espírito
em que ela era uma mulher endemoniada, que ninguém chegava perto, Jesus foi lá e libertou aquele espírito, aquela mulher começou a caminhar com Jesus. Você lembra da história da prostituta, né? O que Jesus fez com aquela mulher? Aquela mulher tinha uma história, tinha um passado. Ela tinha um caráter que não era transformado, um caráter de uma mulher que dormia com homens casados, que tinham relações com homens que não eram delas, e enfim, tinham várias relações sexuais, certo? Vamos lá para um outro exemplo aqui, gente, para vocês. Vamos falar do Pedro? Pedro era narcísico, tá? Ele tinha ele tinha traços narcísicos. Ele era violento, era explosivo. Você vê que logo na primeira tentativa lá de proteger Jesus, ele pega a espada lá, corta a orelha. Ele não era um cara manso, ele era um cara... Jesus transformou, Jesus pegou o caráter. Por quê? A sua personalidade, a sua identidade e o seu caráter, eles são transformados, tá? Não fica achando que tu é santa, que tu é boa, né? Vocês aí que estão aqui caminhando comigo, que são religiosos. Céus, a vida, eu ando de terno e gravata, tu tá podre por dentro, irmão. Né? E eu, gente, eu tenho uma graça de falar, Jesus, eu não tenho nada de bom. Se deixar, eu faço. Se deixar, eu faço. O que não me deixa fazer é o caráter transformado. E o que o diabo ele faz? Ele atua no desequilíbrio. Por exemplo, você era uma pessoa mansa. Você começa a ter atuações na sua psique. Você começa a ficar uma pessoa atormentada, conturbada. Aí você começa a tomar remédios, medicações. Vamos falar aqui também da alma, né? Satanás atua na alma como? Ele pode não te possuir, mas ele pode começar a trazer para vocês, começar a te atormentar com o espírito de loucura. Você começa a acreditar que você não dá certo. Você começa a acreditar que você é infeliz, que todo mundo prospera, ganha dinheiro, fica rico na internet, que você é um pobre coitado. E aonde que Satanás também atua, né? Nas emoções, que faz você se tornar uma pessoa depressiva, e você acha que você é depressivo e que você nunca vai ser livre, né? Como muitos aí falam, que é uma doença. Isso acontece também, olha só, vou dar um outro exemplo, gente. Quando eu atendo pessoas que vêm do crime, ou essas pessoas que são dependentes químicos, o que acontece com essas pessoas? O uso de substância, os neurônios que vão sendo consumidos, as paranoias, a neurose. Essa pessoa tem atuações de demônios através das substâncias que fizeram essas pessoas roubarem, matarem. Ou aquela pessoa que cheirou cocaína por muito tempo. E ela, através da droga, se tornou uma pessoa agressiva. Por isso que todo caso não é igual. Cada caso é um caso. Porque demônios trabalham de forma diferente em cada corpo. Você pode não estar possuída, mas você pode ter atuações de demônios te oprimindo. Como acontece também, por exemplo, em maldições hereditárias, né? Um demônio que ele está na família, na linhagem da família. A Bíblia fala sobre isso, até a 4ª geração. Libertação, para que esse demônio saia da tua família. Porque você é a pessoa que está no processo da libertação. Você é a pessoa que está sendo liberta. E através de você, esse demônio ele não vai ter atuação na sua vida. Por exemplo, vou dar aqui um exemplo, gente, que hoje estamos em uma margem de quase 90%. Eu atendo pessoas nos meus atendimentos ou para serem ministrados que chegam, mas pastora, eu não consigo parar. Eu sou viciado em masturbação. Atuações de demônios que provavelmente tá lá no histórico da tua infância, que te persegue até hoje. E aí você se tornou um viciado e você pensa que é um problema neurológico. Só que você vai começar a entender que não é apenas um desejo, é uma atuação que atua no desejo. Gente, isso é tão forte o que eu tô falando para vocês aqui nesse vídeo. Inclusive, eu posso dar um testemunho para vocês que eu já dei e vou dar novamente. Eu tive um período da minha adolescência em que eu acordava pela manhã, inclusive a minha mãe pode confirmar isso. Eu já acordava querendo matar todo mundo dentro de casa. Eu não era capaz de levantar e dar um bom dia. Eu sentava, minha mãe, a minha mãe é uma mãe maravilhosa. E ela sempre teve o hábito de fazer aquelas mesas de café da manhã. Então, até hoje,
né? A gente, quando vai na casa dela, ela faz esses almoços de domingo, o café da manhã, ela fazia aquelas mesas maravilhosas. Eu sentava na mesa, eu acordava numa ira que eu não sabia lidar com aquilo. Eu só melhorei, na verdade, eu só melhorava na parte da tarde. E aí, um período do meu deserto, eu falei, gente, será que eu era bipolar? Se eu hoje fosse olhar como da área da psicologia, eu tenho um diagnóstico que eu era uma pessoa que tinha transtorno bipolar. Só que ao longo dos anos da minha vida, eu pude perceber que era uma atuação nas minhas emoções, que inclusive tem um processo nisso, que depois eu vou compartilhar em outro vídeo, que não dá, isso vai ficar muito grande. E eu poderia olhar hoje para mim, como da área da psicologia, e falar, não, eu era uma adolescente com transtorno bipolar. Porque eu, por muitos anos, eu não conseguia ser feliz a hora que eu acordava. Eu não conseguia dar um bom dia a ninguém da casa. Eu não conseguia acordar feliz e bem. Eu já acordava falando palavrão, já acordava xingando, já acordava querendo botar a casa abaixo. E por muitos anos eu convivi, e, gente, é horrível você conviver com pessoas amargas. É terrível conviver com pessoas que te fazem mal, né? E eu, até para dormir na casa das pessoas, eu tinha dificuldade, né? Na época eu viajava com os meus avós, né? E eu ia para casa de pessoas que eu não conseguia conviver naquele ambiente. Eu me lembro que eu ia para a roça com meus avós na época. Eu amo demais os meus avós, a minha avó já é falecida. São pessoas que eu amo, né? De todo o meu coração. E a minha avó me levava pro sítio, né? Pra roça, lá pro interiorzão. E aí ela me levava disso para dormir na roça, aquele monte de gente chegava na nossa casa lá da roça, e eu aquele mau humor terrível. E que na verdade não era um mau humor, e não era, né? Vamos assim dizer, um transtorno bipolar, e que talvez você que vai me assistir vai falar que é um transtorno bipolar. E sim, se eu fosse olhar pelo diagnóstico, sim, seria um transtorno bipolar. Mas eu fui liberta, graças a Deus, há 10 anos atrás. Eu fui liberta para a glória do Senhor. Tanto que as pessoas que convivem comigo percebem o quanto eu sou divertida, alegre, feliz, né? E eu tinha uma atuação fortíssima nas minhas emoções, né? De demônios. Então, eu quero que esse vídeo abra a tua mente nesse exato momento, abra o teu coração e que você comece a discernir. Então, existem atuações de demônios, sim, na tua psique. Você quer ver uma coisa? Um hospital psiquiátrico, né? A pessoa que vai no hospital psiquiátrico, ela vai olhar aquele cenário e vai dizer o que? Meu Deus, um bando de maluco, de louco. Existem atuações, espíritos de loucura que atuam naquelas pessoas, né? E que se você começar a orar ali, filho, o demônio manifesta. E que sim, Jesus pode libertar até a pessoa que está no manicômio, né? Então, existe essas atuações, né? Inclusive a depressão é a doença da alma. A crise de ansiedade é a doença da alma, né? Então, que você possa, no nome de Jesus, ser blindada e liberto no nome de Jesus através desse vídeo, né? E talvez aí você não tá com um problema psicológico, o seu problema, ele é espiritual. E por que que nossa vida ela é 100% espiritual? Porque se você estiver liberta na tua alma, as coisas aqui no físico, elas refletem. Elas simplesmente acontecem. Porque aquilo que o céu libera para você, acontece. E por que que muitas vezes estão amarrados, travas, cárceres? Às vezes nós viemos de famílias muito problemáticas, disfuncionais, famílias de separações, abusos, né, psicológicos, sexuais, agressividade e atuações de demônios, né, que atuam. Gente, ninguém mata, recebe isso aqui. Ninguém mata ninguém em sã consciência. Ninguém agride uma pessoa em sã consciência. E esse vídeo vai causar polêmica. Vou gravar para vocês um próximo vídeo, falar um pouco dessa questão narcísica, atuações, agressividade, atuações, né? Ninguém, assim como foi com o apóstolo Paulo. Gente, olha para a história dos discípulos. Jesus não pegou uns caras legais para ser discípulo, não. Só gente com um passado pesado. E você acha que Deus não pode curar você? Você acha que Deus não pode libertar você? Pode. Pode, Ele quer, tá? Ele quer. Então, nossa vida espiritual, ela é real. Talvez você tá com a vida toda amarrada e você tá, né? Essa semana, gente,
Deixa eu só concluir. Talvez você está assistindo esse vídeo com a vida toda amarrada e achando que é uma questão de determinação, ou você está achando que é uma questão de resolução. Não, é espiritual. Essa semana eu atendi um pastor, que inclusive é um pastor de uma igrejinha, né, bem distante, e que eu compartilhei um pouco, né, dessa questão do espiritual. E ele compartilhou um pouco comigo do que está acontecendo com ele. O nosso maior campo de batalha, gente, é a mente. E o mundo espiritual, ele é real. Pense nisso. Seu corpo está doente, sua mente está doente. Seu corpo está adoecido, sua mente está adoecida. É Satanás? Não pense você que existem pessoas que não tomam decisões como vocês acham, né? Muita gente fala isso aqui. Ah, porque é natural. Não. Existem demônios que atuam na vida da pessoa em que tudo que ela faz não é ela, tá? É o diabo. Existem até decisões que as pessoas tomam, não é direcionada e guiada por elas. Atuações de demônios na alma, na mente, na psique. Não olhe para uma pessoa e diga, ela não faz porque ela não quer. Ou ela não quer ser liberta. Entenda uma coisa, se o demônio toma posse daquela pessoa, ela precisa de ser liberta para que o Espírito Santo entre e ele governe a vida daquela pessoa. Eu já fiquei muitos anos aprisionada. E eu pensava que de fato eu era uma pessoa bipolar. E quando na verdade eu tinha uma atuação maligna, né, que estava na minha linhagem familiar e que permaneceu na minha vida por muito tempo. Então que você possa ser livre, que nesse vídeo não deixe de se inscrever no canal, né, compartilhe, abençoe outras pessoas. Aqui na descrição tá todos os nossos trabalhos e ministérios, minhas redes sociais inclusive. Deus abençoe a vida de vocês e até o próximo vídeo. Um beijo!